Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. Pois é, o Glenn Greenwald foi ao Senado e arrebentou com os Mormonians, né? Destruiu completamente a narrativa deles e deu um banho ao dizer o seguinte: a melhor forma de combater a corrupção é combatendo em todos os níveis, inclusive no judiciário. Como pode haver uma democracia se não se pode confiar no judiciário, né? Todos os corruptos têm que ser presos, inclusive, né, aqueles que faltam com a verdade dentro da justiça. Então o Glenn Greenwald, ele está sabendo muito bem conduzir esse processo. Por quê? Porque a narrativa de que o Moro tem tentado impor, que é se você é a favor do Glenn Greenwald, você é a favor da corrupção, o Glenn Greenwald desmontou completamente nessa fala dele agora no Senado. Eu vou falar um pouco sobre isso e também vou falar sobre várias outras coisas envolvendo a Vaza Jato que eu não comentei. Vou comentar assim de forma relativamente rápida. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem a sessão de diálogos com grandes especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras, falando de jogos, filmes, quadrinhos e muito mais da cultura pop. E se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, se inscreva nas nossas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E quem sabe se torne um apoiador do canal. Os apoiadores vêm ajudando bastante a gente, não só com aportes financeiros, mas com pautas, com conversas, enfim, vem ajudando bastante o canal. E se você puder, isso vai também ajudar bastante a gente. Então vamos lá. A gente teve tanta notícia da Lava Jato e da Vaza Jato recentemente que eu não acompanhei tudo. Então eu vou rapidamente, antes de falar do Glenn Greenwald lá no Senado, embora eu já tenha dado uma palhinha ali na introdução, falar rapidamente sobre isso, né? Uma coisa foi que a Lava Jato desconfiou do empreiteiro pivô da prisão de Lula, né? Indicam as mensagens. O empreiteiro que incriminou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso que o levou à prisão foi tratado com desconfiança pela Operação Lava Jato durante quase todo o tempo em que se dispôs a colaborar com as investigações, segundo mensagens privadas trocadas entre procuradores envolvidos com as negociações. Todos os links de tudo que eu falar aqui vão estar no final de um comentário fixado, as fontes, né? Eu vou deixar tudo lá. Então eu não boto mais na descrição porque o algoritmo do YouTube cria problemas pra gente, né? Enviados por uma fonte anônima ao Intercept Brasil e analisados pela Folha e pelo site, as mensagens indicam que Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, só passou a ser considerado merecedor de crédito após mudar diversas vezes sua versão sobre o apartamento triplex do Guarujá, que a empresa afirmou ter reformado para o líder petista. E aí depois teve uma carta dele, a defesa do Lula rebateu, mas o que eu acho mais interessante é que Léo Pinheiro já havia sido condenado por Moro por ter pago propina a dirigente da Petrobras e recorria em liberdade, mas temia ser preso se a apelação fosse rejeitada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Divisão, onde os processos de Curitiba são revistos. Ou seja, ele tinha todo o interesse de dar um peixe grande para os investigadores, para os procuradores e para o juiz Sérgio Moro, para poder se safar, né? Então, e mesmo os procuradores, olha, o procurador Paulo Roberto Galvão diz que a primeira notícia da versão do Léo Pinheiro sobre o sítio já é bem contrária ao que apuramos aqui, ou seja, eles já estavam muito desconfiados do Léo Pinheiro. Também teve uma notícia que eu não abordei aqui no canal, que a defesa de Lula pediu suspeição dos procuradores no caso do sítio de Atibaia. Advogados do petista questionavam parentesco e o pedido, segundo o procurador, é descabido. Eu não sei que fim teve ainda esse processo, ainda deve estar rolando, né? E tem, claro, o fim do nosso Supremo, né? O Supremo ele se torna realmente muito suspeito quando Dallagnol vibra com o encontro com o ministro e diz: ahá, o faquinha é nosso. A infantilidade com que o Dallagnol se comunicava no Telegram é bem interessante, né? Ahá, o faquinha é nosso. O ministro do Supremo Tribunal Federal é deles. Eles têm esse ministro como aliado, né? Então, enfim. E Moro disse ao Deltan, após saber da denúncia sobre Lula, um bom dia afinal. Ou seja,
mostrando toda a sua parcialidade. Além disso, teve o diálogo com o procurador Deltan. Então o juiz Sérgio Moro disse ter sido procurado pelo apresentador Fausto Silva, que o cumprimentou pelo trabalho da Lava Jato e deu conselhos para melhorar as falas dos investigadores. E o Faustão acabou confirmando a veracidade das notícias. Quer dizer, mais uma pessoa que confirmou entre as diversas confirmações de que os vazamentos são verdadeiros. Mas agora eu quero falar sobre a narrativa dos Morominions. E a narrativa dos Morominions, ela é basicamente centrada em uma única ideia, que foi expressada pelo João Dória em uma entrevista recente, que disse: se houve erro, se houve irregularidade, valeu a pena para salvar o Brasil da corrupção. Então, basicamente, a narrativa deles é assim: se aconteceu algum tipo de irregularidade, o João Dória está assumindo essa linha, né, valeu a pena porque prendeu corruptos. O que eles estão dizendo, em outras palavras, é que para atingir seus objetivos, subverter a lei é legítimo. Só que tem vários problemas com essa lógica. Primeiro problema, e isso já foi apontado por algumas pessoas, inclusive lá no Senado isso também já foi apontado, que se houver qualquer nulidade, ou seja, qualquer processo for anulado por causa das descobertas, e por acaso algumas dessas pessoas que foram presas pela Lava Jato, que vamos imaginar que elas sejam corruptas, vamos imaginar no caso de alguns que tenham de fato cometido crimes, elas vão ficar soltas por causa das ações do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Ou seja, essa lógica de que em nome do combate à corrupção vale tudo, ela é meio autodestrutiva, porque ao fazer isso você dá a oportunidade da pessoa usar o seu ato ilegal, porque é ilegal, procurador tá conversando com o juiz dessa forma, e o juiz está adiantando sentença e orientando e tal. Tudo isso é contrário à nossa Constituição e implica em nulidade, porque está na Constituição de que o processo pode ser anulado por suspeição. Então, é o caso. Então, já derruba de cara essa parte da argumentação, isso daí cai por terra. Mas uma outra parte da argumentação é que ser contra Sérgio Moro, e aí é o cúmulo da vaidade, da arrogância do ex-juiz, é ser contra o combate à corrupção. Ou seja, se você critica Sérgio Moro, você necessariamente defende a corrupção. E aí o Glenn Greenwald, na conversa com os senadores, desmontou essa narrativa de forma completa e definitiva, em várias etapas. Ele disse que se a acusação de crime contra ele, se ele estaria cometendo algum crime e tal, ele tem passaporte americano, ele poderia estar fazendo isso fora do país. Mas a outra coisa, e aí é mais importante, é que ele demonstra o seguinte, de que se um país quer de fato combater a corrupção, quer de fato combater irregularidades, pessoa pegar a lei e usar a lei ao seu bel prazer, e usar a máquina pública ao seu bel prazer, nós não podemos fazer isso para uns e não fazer para os outros. Nós não podemos tratar o Sérgio Moro como uma figura acima da lei, Deltan Dallagnol como acima da lei. Isso foi dito também por alguns senadores que não são morominions. Moro e Deltan e outros que trabalharam na Lava Jato são cidadãos brasileiros, estão submetidos às mesmas leis que os outros. E eles, por serem pessoas ligadas à justiça, ligadas ao processo legal, eles têm ainda menos a desculpa, que não é aceita legalmente, mas que, enfim, do ponto de vista moral, poderia se dizer, que seria por desconhecimento da lei. Repare, uma pessoa que estuda isso durante a vida, que se especializa nisso, deveria ser justamente a pessoa que você pode cobrar mais. E aí eu quero falar do povo brasileiro. Eu não posso ter o mesmo grau de julgamento duro com uma pessoa com baixo nível educacional, pobre, que vira para mim e diz: não, foi bom o que o Moro fez, porque pelo menos prendeu bandido. Eu posso achar que ele está errado? Sim. Mas do ponto de vista humano, eu posso entender.
eu posso dizer, olha, essa pessoa não estudou muito, não conhece da nossa Constituição, não sabe a importância de princípios constitucionais e sofre com a pobreza, com as consequências de um Estado patrimonialista, autoritário, sofre com as consequências de uma história oligárquica e fica sendo, às vezes, iludido por uma determinada ideologia. Com essa pessoa, eu tenho mais empatia. Eu discordo, mas eu não... Sabe? Eu entendo um pouco. Eu não condeno tão duramente. Não consigo condenar. Mas o Moro, o Deltan, os juristas, as pessoas que estão na elite intelectual desse país, talvez de chamar ele de elite intelectual seja exagerar, porque muitos deles estão bem longe disso daí. Mas pelo menos numa certa elite em termos de poder, de riqueza e de conhecimento, porque fizeram curso superior e galgaram espaços dentro de sua profissão, eles deveriam ser aqueles que mais se preocupam em preservar os princípios constitucionais. Que mais se preocupam em não romper com a Constituição. Sendo bem rigoroso, Deltan não deveria ter nem o Telegram do Moro. Eles não podem ter conversas privadas de nenhuma natureza, sem que a defesa tenha acesso a essas conversas. Porque toda conversa entre um juiz, e eu já vi juízes falando sobre isso, toda conversa que tem com um advogado de defesa e um promotor, só se dá quando os dois estão presentes, para garantir equidistância e isonomia. São princípios fundamentais de tratar eles igualmente, de não dar privilégio a nenhum dos dois. Imagine se a gente descobrisse em relação ao juiz X, um outro juiz, que esse juiz estava conversando com advogados de defesa e que estava arrumando forma de fazer grileiros que, inclusive, mataram gente, escapar de punições. Vocês iam defender esse juiz? Vocês defenderiam um juiz, ou haveria alguém defendendo um juiz, que recebe propina de empresas de plano de saúde para negar processos, judicialização de questões de saúde? Vocês defenderiam um juiz que aceita propina? Porque não existe diferença fundamental entre o que Moro fez e um juiz que aceita propina de empresas. Isso precisa ficar claro. E a fala do Glenn Greenwald hoje no Senado foi devastadora. Foi devastadora e ele, inclusive, deixou claro que a imprensa tem o direito de fazer isso. Que o sigilo de fonte é uma garantia constitucional. Constitucional, fundamental. Enfim, eu fiquei muito satisfeito com a participação do Glenn Greenwald no Senado. E nós vamos ver os próximos episódios dessa discussão. Eu achei engraçado quando um senador disse para o Glenn assim: por que você não entrega para o FBI, para a CIA? Esse senador, primeiro que ele mostra muita ignorância, porque nenhum jornalista que tenha fontes entregou para uma agência de inteligência governamental que eu conheça na história da humanidade. Isso nunca aconteceu. Mas pior, ele parece que não sabe que a CIA perseguiu o Glenn Greenwald no caso do Edward Snowden. E que o Edward Snowden, que se descobriu era a fonte do Glenn Greenwald para o vazamento relativo à NSA, a NSA e a CIA queriam a prisão do Edward Snowden. E só não pediram a prisão do Glenn Greenwald porque nos Estados Unidos está absolutamente consolidada a ideia de sigilo da fonte, como está na nossa Constituição, embora algumas pessoas não queiram reconhecer. Enfim, gente, é isso aí. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, se inscrevam nas nossas outras redes sociais e quem sabe se tornem apoiadores do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.